testículos, tá? Então lembrar, o clássico, o testículo de um jovem adulto, é isso, eles geralmente são homogêneos, tá? O de adultos é discretamente mais hiperecogênico que crianças, é o clássico, na criança pode ser um pouquinho mais hiperecogênico, mas o volume do adulto geralmente uns 20 centímetros cúbicos, né? Não é um corte, é uma média ali, perto disso você fica tranquilo. Lembrar dessa alteração que assusta muita gente, que teoricamente não é tão comum assim quanto falam, mas na teoria 20% dos casos a gente pode observar é a ectasia da rede testes, tá bom? Então aquela proeminência de ductos seminíferos intratesticulares e a gente pode enxergar isso daqui, muita gente confunde com lesão focal, fica assustado, mas é super comum, tá? Ectasia da rede testes e isso aqui também, isso é muito comum, tá? É o apêndice testicular. Então a gente pode ter esse apêndice no testículo e no epidídimo, tá bom? Então o apêndice testicular, ele pode torcer ele próprio, tá? Então o paciente pode ter dor, não tem torção de testículo, mas o apêndice torceu, a gente vê ele de dimensões aumentadas, inflamado, sem vascularização, uma torção do apêndice testicular, tá bom? Só para vocês lembrarem que existem essas alterações. No testículo, o que a gente fica com medo são nódulos, tá? Então, nódulos no testículo são suspeitos. Querendo ou não, não é para ter nódulo no testículo. O nódulozinho lá a gente já fica com o pé atrás. Tem dois tipos principais, dois grupos principais. Um são os seminomas e os outros são todos os outros, que a gente chama de não seminomas, tá? São os dois principais tipos de tumores testiculares. Nos seminomas, geralmente o que a gente observa é um nódulo relativamente homogêneo e hipercogênico, tá? De contornos bem definidos, esse aqui é o clássico. Se a gente vê uma lesão mais feia, sempre de contornos bem definidos, tá? Mas mais heterogênea, a gente começa a ficar com medo de... Começar a suspeitar, não ficar com medo. Começa a suspeitar de tumores não seminomatosos. Então eles têm essa cara mais feia que os seminomas, tá bom? Seminomas geralmente mais homogêneos, bem delimitados, hipercogênicos, e esses daqui heterogêneos, tá? Lembrar, estou falando bem delimitados, mas todos são bem delimitados. Se começa a ter uma lesão mais infiltrativa, menos nodular, assim, a gente pensa em outras coisas infecciosas, uma orquiepididimite focal, tuberculose, linfoma, outras coisas que podem acometer o testículo. Lembrar que só uma digressão rápida, isso vale meio para quase tudo. Normalmente nessas nodulações mais hipoecogênicas são associadas com malignidade. Então, uma tireoide com nódulo mais hipercogênico é mais suspeito que um hiperecogênico. Um fígado, a gente viu uma nodulação hipercogênica, putz, vou pensar um CHC. Uma próstata, viu uma área hipercogênica ali, geralmente a gente não vê no ultrassom, mas se a gente ver é uma área altamente suspeita, tem que biopsiar ali, além das biópsias randômicas. Um testículo, viu um nódulo hipercogênico, eu vou pensar em tumor, pensar em malignidade, tá bom? Agora a gente tem aqueles foquinhos ecogênicos. Às vezes o testículo vem e a gente vê vários pontinhos ecogênicos. Uma vez ou outra a gente vê um, dois, isso aí não é nada, tá? Mas quando a gente vê mais de 5 de cada lado aí, uma grande maioria das vezes bilateralmente, pacientes assintomáticos, né? Isso geralmente é achado incidental, é aquela microlitíase testicular, tá? Ela pode ser pequena ali até 10, grau 1 até 10, grau 2 de 10 a 20 de cada lado e grau 3 maior que 20, tá bom? São aqueles foquinhos, antigamente se achava que era fator de risco para malignidade. Mas hoje em dia se acredita que os fatores de risco que levam à microlitíase são os mesmos que levam para a malignidade, tá? Então acaba tendo um fator de confusão, acaba tendo essa associação, mas não necessariamente causal. Então aqui um paciente de 15 anos, sexo masculino, com queixa de um endurecimento palpável, né, aparentemente um nódulozinho no testículo, direito, fez ultrassom e viu isso aqui. Qual o achado mais provável? No primeiro minuto a gente pode pensar num tumor maligno, um seminoma. Se bem que não é tão homogêneo, mas não é tão homogêneo a custa de quê? Então, ou é aquele aspecto em casca de cebola, que esse aqui não tem, mas a gente vê que tem uns focos ecogênicos meio lamelares, assim, em ondas, tá vendo? Isso aqui é algo que sugere o cisto epidermoide. Então seria aqui a alternativa E. Então, cisto epidermoide, eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é bem importante que ele é um achado benigno. Então, se a gente ver essa imagem, esse nódulo com essa área hiperecogênica lamelar aí, essas ondinhas, ou aquele aspecto em casca de cebola, eu vou mostrar para vocês, meio concêntrico, vários círculos, a gente tem que pensar no cisto epidermoide. E aí o que vai fazer? Deixa quieto o cisto epidermoide? Não. Então todo nódulo testicular acaba sendo cirúrgico. Mas como o cisto epidermoide é benigno, então quando a gente tem essa suspeita, a gente acaba... Então assim, primeiro a gente
nunca vai biopsiar um testículo, tá? A gente biopsiar um tumor de testículo, a gente pode mudar. A principal disseminação deles é linfática. Então, a parede do testículo geralmente tem drenagem para a região inguinal. E o testículo mesmo vai lá para a região, para as cadeias ilíacas, tá? Então, se a gente biopsiar, a gente pode mudar a disseminação e mudar o estadiamento desse tumor. Então, geralmente não se biopsia testículo, ainda bem, né? Coitados dos pacientes. Mas geralmente é feita a cirurgia. Então, se a gente tem essa suspeita de um tumor epidermoide, então a Vi tem esse aspecto aqui em casca de cebola, ou aqui, ó, casca de cebola, ou aspecto lamelar, que nem a gente viu antes, mas principalmente esse casca de cebola ou lamelado, a gente vai pensar no tumor epidermoide. Então, o que que acontece? O paciente vai para a cirurgia, o cirurgião, o urologista já sabe, ó, tem chance de ser um epidermoide. O que que ele faz? Ele vai lá, abrir o escroto, vai chegar no testículo, ele vai tentar enuclear, arrancar esse nódulo e vai mandar para congelação. Ah, confirmou realmente no cisto epidermoide, ele sutura ali e acabou a cirurgia. Putz, parecia um epidermoide, mas quando vem na congelação, vem um tumor, vem um seminoma ou não seminoma, vem um tumor, putz, tumor maligno, ele acaba prosseguindo para a queraquiectomia. Então é muito importante a gente falar, lembrar do epidermoide, falar isso no laudo, que pode salvar o testículo do paciente, né? Varicocele. Então, o que que é? São aquelas varizes das veias do plexo pampiniforme, né? Então, é super comum, ó, 15% dos homens têm. É uma das principais causas de infertilidade, tá bom? É a causa mais comum de infertilidade em homem. A imensa maioria aqui é no testículo esquerdo. Então, 85% dos casos e 15% bilateral. Só no direito é bem raro, tá? E geralmente é secundário alguma causa, alguma compressão para ter no direito. O clássico é a esquerda, por quê? Porque o esquerdo é aquele trajeto mais longo e ele entra 90 graus na veia renal. Então, a veia testicular esquerda, ela vem, drena e vai drenar 90 graus na veia renal esquerda. Então é uma veia pequenininha e com essa drenagem 90 graus. O da direita já drena direto na cava, então ele entra com um ângulo melhor ali, não entra tão 90 graus para tanto refluxo, ele entra no ângulo menor e a cava tem um fluxo maior, acaba lavando ali, levando esse sangue mais fácil. A veia renal esquerda pode não drenar tão bem, então pode ter refluxo, e aí tem ectasia da veia gonadal esquerda e leva essas varizes, essa varicocele, né, essas varizes do plexo pampiniforme, tá? Então lembrar, e sempre essa avaliação tem que ser feita com o paciente em pé e geralmente com as manobras de esforço, com valsalva, tá? O que a gente principal que a gente vai olhar é o refluxo. Então o sangue está azul, vermelho aí, o paciente fez força, ele vai inverter, fica vermelho e azul. Então esse refluxo e o calibre. O calibre de até, tem gente que usa 3, tem gente que usa 2, aí ó, 2,5 que tá aqui, geralmente é um número bom, tá? A maior parte dos lugares usa 3, tem alguns lugares, no HC tem um trabalho do Dr. Osmar, super bom, que sugeriu 2 milímetros de corte. Então entre 2 e 3 milímetros acho que é um bom número aí para vocês terem uma noção, pensar num plexo pampiniforme ectasiado, tá bom? Desculpa aí de novo a tosse, pessoal, tô voltando numa gripe pesada. Aqui um caso de inflamação do funículo espermático. A gente vê o funículo e ele tá todo hiperecogênico, ó, uma hiperecogenicidade do funículo, tá? Tá espessado, hiperecogênico e não tem varicocele, o calibre aqui tá bonitinho, não tá tortuoso, tá bom? Essa funiculite espermática, inflamação do conteúdo do funículo espermático. Aí saindo do testículo, agora a gente está indo para o pênis. O clássico aí que eu quero que vocês saibam de tênis de pênis tem o Doppler peniano, né, que tem a avaliação das artérias cavernosas. Mas o que mais vai cair aí para vocês é o trauma de pênis. Então o que que é a fratura de pênis? Então o que a gente precisa ver? O paciente teve um trauma de pênis, a gente precisa ficar muito, muito esperto. Não vai ter nenhum osso, nada, obviamente, para a gente avaliar e falar em fratura, mas o que a gente vai olhar é a albugínea. Então essa membraninha aqui que recobre os corpos cavernosos. Então em volta do corpo cavernoso aqui, ó, corpo cavernoso, corpo esponjoso, aqui tem a albugínea que gira aqui em volta. E aí aqui o que a gente vai ver é essa falha da albugínea e aqui um sangue fez um hematoma, tá bom? Então essa laceração da albugínea, essa estrutura hiperecogênica que fica aqui em volta dos corpos cavernosos que a gente precisa avaliar. Aqui no longitudinal, ó, aqui as artérias cavernosas aqui dentro que eu falei, que a gente avalia no Doppler peniano. E aqui a gente vê a albugínea, essa membrana hiperecogênica aqui, e aqui uma falha dela, e aqui ela continua, ó. Nessa falha sai um hematoma aqui, uma fratura peniana, uma descontinuidade da albugínea com hematoma associado. Então lembrar a albugínea, essa membraninha aqui que recobre, que fica em volta do corpo cavernoso, tá? Lembrar também vou falar ainda pra frente. Mas aqui um outro caso, procurar lesão da albugínea, fratura de pênis, é isso. Uma descontinuidade da albugínea,
Aqui, ó, a bugina vem, parou. Aqui a bugina vem, parou. E aí fez esse hematoma associado aqui, tá? Então às vezes o hematoma ajuda a achar essa falhinha da bugina. E a outra coisa que eu ia falar é aquela doença de Mondor. Então, como eu ia mostrar aqui, a gente tem essa veia dorsal do pênis, tá? Então tem os corpos cavernosos, tem a uretra, tá? O corpo esponjoso aqui com a uretra. E do outro lado tem essa veia aqui. Então, essa veia aqui, ela pode trombosar, então a trombose da veia dorsal do pênis, e é uma tromboflebite dessa veia, é a doença de Mondor, geralmente resolve sozinho, mas é uma outra chave.